Olá, eu sou o pastor Rogério Correia e esse é o podcast Pensando sobre Verdades Eternas. Seja bem-vindo. Uma das questões que Paulo nos propõe sobre nosso estilo de vida é vivermos de acordo com a vocação que fomos chamados ou que de Cristo recebemos. Efésios capítulo 4, versos de 1 a 7, o apóstolo Paulo diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Esse texto, então, nos chama a viver de maneira digna, de uma maneira que corresponda ao nosso chamado. E o nosso chamado foi, segundo o apóstolo Paulo, para sermos semelhantes a Jesus. Por isso ele coloca como características daqueles que foram chamados por Deus, que foram vocacionados por Deus, a viverem de maneira humilde, dócil, paciente, suportando uns aos outros em amor. Essas são as características do nosso Senhor Jesus Cristo ao desenvolver seu ministério aqui na Terra. Nós fomos chamados para viver da mesma maneira. Ainda que nem sempre seja fácil lidar com estas características com todas as pessoas, mas o nosso esforço é por ser semelhante a Jesus. E quando ele fala sobre suportando uns aos outros, naturalmente ele não está falando de suportar no sentido de ter que aguentar alguém de quem não gosto, mas no sentido de dar suporte, dar estrutura para que a outra pessoa consiga se manter também de pé diante de Deus e diante de Cristo. Ele diz: façam todo o esforço para conservar a unidade pelo vínculo da paz. A unidade no mesmo Espírito é o nosso grande alvo. Unidade no Espírito não quer dizer mera e simplesmente pensar as mesmas coisas, mas quer dizer ser revelado pelo Espírito Santo a respeito das mesmas coisas, ser esclarecido pelo Espírito Santo a respeito das mesmas coisas. Para isso, nós precisamos entrar na presença de Deus, precisamos ser cheios do Espírito, precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito para que o Espírito possa nos dizer aquilo que Ele quer e para que possamos crer na mesma coisa. Então nós não precisamos concordar apenas porque gostamos ou não de alguém, mas porque entendemos que o Espírito revela a outro e a mim a mesma coisa. Ele diz: é neste sentido que Paulo coloca no versículo 4, há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Então Paulo nos diz que não há grandes diferenças, apesar de nós, como seres humanos, fazermos muitas diferenças entre umas pessoas e outras. O nosso projeto de vida deve ser encontrar a unidade que Cristo quis estabelecer entre nós. Então, as placas de igreja, os nomes diferentes e as pequenas divergências que temos sobre pequenos aspectos da fé jamais poderiam ser suficientes para nos separar de Deus e de Cristo Jesus. Aliás, as divergências normalmente vêm não daquilo que o Espírito revela, mas daquilo que nós mesmos entendemos quando lemos as Escrituras. O fato é, todos nós deveríamos buscar o Espírito, e o Espírito nos falaria sempre a mesma coisa. Quando há divergências entre nós, é sinal de que o Espírito Santo, em algum momento, não está operando em um ou em outro, porque há um só Deus, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Por fim, ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós conforme a medida repartida por Cristo. Então, Cristo nos deu
aquilo que ele julgava que cada um de nós precisava ter. E nós precisamos aprender a andar naquilo que Cristo repartiu a nós. Que, ouvindo estas palavras, você reflita sobre o processo de unidade que você tem vivido e com quem você tem vivido, para que Cristo tenha maiores possibilidades de repartir sobre você um ministério, uma vocação, que tenham a ver mais com a vontade dele do que com a sua, e que para além disso você consiga ter unidade com muito mais gente do que você tem hoje. Que Cristo seja suficiente, que o Espírito Santo seja suficiente, e que ao ouvir o Espírito Santo você perceba que muitas das barreiras que existem entre nós é porque nós paramos em algum momento de ouvir a voz autêntica do Espírito Santo. Na busca pelo Espírito Santo e pela sua verdade, nós encontramos a unidade de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus traga luz sobre a sua vida, que Ele te abençoe e que você tenha nele um ótimo dia. Ficou com dúvidas ou quer sugerir temas para o nosso podcast Pensando sobre Verdades Eternas? Escreve para a gente, igrejadaflorestaacre@gmail.com. Não esqueça de nos seguir também nas plataformas Spotify e Apple Podcasts. Se está nos ouvindo pelo YouTube, curta e compartilhe.